Olá amigos, sejam bem-vindos às Notícias Proféticas. Hoje continuamos a falar sobre esta guerra que acontece. Mas para isso, e porque vamos abrir a Bíblia, vamos pedir a orientação do Deus do céu. O nosso Pai que habita nos altos céus, Senhor, antes de abrirmos a Tua Palavra, sempre queremos compreender o que nos ensinas, aquilo que nos trazes e o porquê das coisas acontecerem. Porque tudo está escrito e profetizado. Então ajuda-nos a entender estas coisas em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Meus queridos, como vocês têm visto, infelizmente, como já vos transmiti aqui e muitos outros canais também o têm feito, está decorrendo uma guerra do mundo, praticamente isto é o mundo muçulmano contra Israel, mas não só contra Israel. Está se tornando uma guerra também contra o mundo cristão. E vocês veem nos canais televisivos, pela internet, as más notícias que chegam todos os dias. Sobretudo, as atrocidades, o desrespeito, ou falta de respeito, sim, o quão as pessoas mergulham fundo, digamos, na sua maldade e a falta de respeito, sim, pelos direitos humanos. Todos os dias nos chegam notícias de assassinatos, dos mais hediondos crimes de guerra perpetrados na zona da Palestina e Israel, naquela zona que está em conflito neste momento. Mas, na realidade, porquê que estas coisas acontecem? Em última análise, podemos perceber que o que inspira muitos soldados a fazer estas coisas, a dizimar pessoas, a torturá-las e a matá-las, a fazer tudo aquilo que na realidade é quase impensável à mente humana, o espírito que imbui estas pessoas é justamente o espírito inimigo. Estas pessoas, podemos dizer com alguma certeza, que estão praticamente possuídas por demónios. Então, como é que nós, além disto, como é que se explica que muitos destes guerrilheiros palestinianos, do Hamas e todo o restante, digamos, daquela zona envolvente a Israel, como é que estas pessoas deixaram chegar a tanto? Como é que estas pessoas, e podemos dizer que tradicionalmente têm sido pessoas guerreiras, têm sido pessoas conflituosas, têm sido pessoas que volta e meia estão mergulhadas em guerra, estão mergulhadas em sangue. Isto não é de agora. Mas vamos perceber o porquê, e neste vídeo queremos perceber de onde é que vem, na realidade, o povo muçulmano. Qual é a sua origem? Sobretudo na zona envolvente a Israel, uma vez que depois, mais tarde, se espalharam pelo mundo. Mas de onde é que vem este povo? Vamos deixar que a Bíblia nos diga quem é este povo. Venham comigo ao capítulo 24 de Mateus, no verso 37. Capítulo 24 de Mateus, verso 37. Este é um capítulo por excelência profético do início ao fim. E no verso 37 é-nos dito que, e como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Ora, o que é que nos diz aqui no verso 37? É que assim como as coisas se passaram antes do dilúvio, antes da terra ser inundada, digamos, por esta justiça divina, então, como as coisas passaram naquela altura, e por isso a paciência de Deus chegou ao limite, e ele foi obrigado a exterminar os seres humanos da terra, à exceção de Noé e sua família, então, assim como as coisas se passaram naquela altura, elas estão-se passando agora. Uma vez que nós sabemos claramente, e vos tenho trazido aqui muitas vezes a melhor notícia delas todas, que o nosso Senhor Jesus Cristo, a sua segunda vinda está para muito breve. Então diz-nos a Bíblia que assim como foi nos dias de Noé, assim como as coisas passaram naquela altura, estão-se passando agora, antes da vinda do Filho do Homem. E o que é que se passava na altura de Noé? O que é que se passava antes do dilúvio para que o Senhor enchesse a terra de água e tivesse que exterminar toda a sua criação? Vamos perceber isto no capítulo 6 de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Venham comigo a Gênesis, no capítulo 6, e nós aí vamos entender o que é que se passava realmente antes do dilúvio, o que é que levou à destruição da humanidade. Gênesis capítulo 6, no verso 11,
Então, no verso 1, já nos diz, verso 11 e 12, começamos no 11. A terra também estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E Deus olhou para a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne se havia corrompido, ou toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Voltamos ao 11. Diz que a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Então, foi por esta razão, porque a terra estava corrompida diante de Deus. A corrupção, ela não é apenas monetária, é uma corrupção espiritual, uma corrupção física, uma corrupção da alma. Então estas pessoas antes do dilúvio condescendiam com tudo aquilo que era mal, a começar pelo seu apetite e pelas paixões carnais. E foi justamente isso que levou a que a terra se enchesse de violência e, consequentemente, Deus fosse obrigado a trazer juízo sobre a terra. Mas há aqui um pormenor interessante que queria analisar convosco. Diz que a terra se encheu de violência. Isto é lido em português, na tradução em português. Mas como é que a palavra violência é escrita, ou é falada e escrita, na língua hebraica, que é justamente a língua mãe judaica, que é a língua, pelo menos, que os israelitas falam hoje em dia. E é uma das línguas realmente da Bíblia. Como é que esta palavra violência é traduzida na língua hebraica? Veja no ecrã o que é que realmente esta palavra no hebraico quer dizer. A palavra violência, e este excerto que vocês veem é realmente aqui do verso 11 de Gênesis 6. Esta palavra violência traduzida para o hebraico não é nada mais, nada menos do que a palavra Hamas. A palavra Hamas é justamente o nome do grupo que está neste momento perpetrando os piores atos de violência das últimas décadas. Então nada se passa por acaso, meus queridos. Diz-nos que a terra estava corrompida diante de Deus e se encheu de Hamas. Vocês têm visto, nos últimos vídeos que vos trouxe, que muitas pessoas apoiantes da causa palestiniana, e não estamos dizendo que todos os palestinos são violentos, não é isso que estamos aqui dizendo, mas na realidade os palestinos, muitos deles apoiam este grupo terrorista, este Hamas. Então muitas pessoas por este mundo fora estão apoiando não só a causa palestiniana de independência de Israel, ou que seja um Estado independente de Israel, mas também estão apoiando este grupo terrorista Hamas. Este grupo terrorista que se chama Violência está sendo apoiado por todo o mundo. Então, talvez não seja de estranhar que, assim como foi nos tempos anteriores ao dilúvio, assim é nos tempos antes da vinda do Filho do Homem. Que diz-nos que, tanto naquela altura como agora, a terra estava cheia de Hamas. Estava cheia de apoiantes do Hamas. Apoiantes esses que, em breve, tornarão as cidades europeias e americanas, e um pouco por todo o mundo, tornarão as cidades violentas. Eles prometeram fazê-lo. Então conseguem perceber como é que as profecias se vão cumprindo a pouco e pouco? Como é que as coisas se vão desenrolando à frente dos nossos olhos? E elas já estavam escritas há muitos anos. Há muitos anos que Deus nos quis avisar destas coisas. Mas parece que nós só entendemos quando as vemos à nossa frente. Parece que ainda somos falhos em receber a presença do Espírito de Deus em nossas mentes e em poder entender as coisas de antemão. Mas se as entendemos neste momento, já é bom, meus queridos, já é um passo e é um motivo de louvor a Deus. Venham comigo agora, desta feita, ao capítulo 21 de Gênesis. Então, quem realmente eram estas pessoas? Vamos voltar atrás na história. De onde é que estas pessoas vieram? De onde é que estas pessoas, todas as pessoas muçulmanas, de onde é que elas descenderam? Quem foi a pessoa que lhes deu origem a elas? E porquê é que elas têm este espírito guerreiro, este espírito, de luta, este espírito de contenda? Porquê é que elas agem desta maneira? Uma vez que nós, seres humanos, herdamos tendências dos nossos pais, herdamos gostos, vontades, aptidões, herdamos maneiras de ser, feitios, caráteres.
Essas coisas vêm herdadas dos nossos pais e dos nossos avós. Então, este grupo, estas pessoas, todo o mundo muçulmano, também tiveram um começo. Também tiveram alguém que lhes deu origem. E vamos ver quem foi na Palavra de Deus. Gênesis 21, no capítulo 18. Gênesis 21, verso 18. E no verso 18 diz-nos o seguinte: ergue-te, levanta o menino e toma-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. De que menino estava aqui a falar? Todos vocês conhecem a história de Abraão. Deus prometeu a Abraão um filho, e desse filho surgiria uma grande nação. Mas, na realidade, Abraão e Sara, sua esposa, já eram avançados em idade. E, na realidade, segundo as leis da física, as leis do ser humano, não é? As leis naturais, pessoas já de idade muito avançada, já perto dos 100 anos, de maneira alguma conseguem ter filhos, porque o seu corpo já não responde, já passou da altura. E quando Deus prometeu isto a Abraão, Abraão pensou que esta promessa se iria cumprir logo. Uma vez que a sua esposa Sara era uma mulher estéril, tinha problemas e não conseguia gerar filhos, já só dizia que era um milagre. Mas a questão é que esta promessa foi tardando. E Abraão, na sua impaciência, querendo dar uma ajudinha a Deus, tomou, por consentimento e por ideia, isto foi uma ideia de sua esposa, vendo que a promessa de um filho esperado não se cumpria, pegou na sua serva, que era egípcia, de nome Agar, e disse ao seu senhor, ao seu marido, disse: olha, toma esta a minha serva e faz nela um filho, para que na realidade a promessa se cumpra, porque parece que nunca mais se cumpre. E eu já sou, além de ser estéril, já sou de idade avançada. Bom, a sua esposa e o próprio Abraão revelaram uma falta enorme de confiança em Deus. Então Abraão deitou-se com Agar, serva egípcia, e concebeu um filho. E supostamente para Abraão este era o filho da promessa. E este rapaz recebeu o nome de Ismael. Este não era o verdadeiro filho da promessa. Sendo que mais tarde, então realmente, Abraão deitou-se com a sua esposa legítima, com Sara, e então sim concebeu um filho, o filho da promessa, do nome Isaque. Este sim foi o filho da promessa, este foi o detentor da herança de Deus, aquele que seria uma grande nação, que daria origem, ou que daria continuidade à geração do povo de Deus, que naquele caso era Israel. Eis que estes meninos cresceram. E sendo Ismael filho de alguém egípcio, que já não era, digamos, uma coisa que jogava a favor dele, porque o povo egípcio naquela altura era um povo também, além de ser idólatra, era um povo de contendas, percebemos que havia diferenças no caráter de um e de outro. Enquanto Isaque era um menino manso, era um menino humilde, temente a seus pais, Ismael, por outro lado, era um menino rebelde, era um menino obstinado e orgulhoso. Então diz-nos que este menino, então começou a haver contendas entre estes meninos, entre a mãe, digamos, de Ismael e Sara, mãe de Isaque, porque quando nasceu Isaque, Ismael e Agar viram que foram destornados, viram que na realidade foram jogados para segundo plano. Isto só para vocês perceberem o contexto. Então gerou-lhe inveja e ciúmes, pelo que Deus teve que dizer a Abraão: olha, Abraão, pega em Agar e seu filho e despede-os daqui para fora. Eles não pertencem à promessa. Vamos ler um pouco mais em pormenor neste texto que também tenho aqui para partilhar convosco. É um texto muito interessante, encontra-se no livro Patriarcas e Profetas, escrito pela autora cristã Ellen White, o qual sempre vos aconselho a ler os livros escritos por ela. Então, neste excerto que vocês veem, diz o seguinte: Ismael, agora um rapaz, fora considerado por todos no acampamento como o herdeiro da riqueza de Abraão e das bênçãos prometidas a seus descendentes. Agora foi subitamente posto de lado, e em seu desapontamento
Mãe e filho odiaram o filho de Sara, que era Isaque. O regozijo geral aumentou a sua inveja, ou seja, o regozijo geral era o contentamento, a alegria por haver nascido Isaque. Então esta coisa aumentou a inveja da mãe, até que Ismael ousou zombar abertamente do herdeiro da promessa de Deus. Sara viu na disposição turbulenta de Ismael uma fonte perpétua de discórdias e apelou para Abraão, insistindo que Agar e Ismael fossem despedidos do acampamento. O que é que nos diz este excerto acerca de Ismael? De quem era Ismael? Ismael veio da mesma semente que veio Isaque. Portanto, Ismael e Isaque eram parentes, já eram de facto irmãos da parte de pai. Pelo que muçulmanos e judeus, eles são parentes distantes, porém muito diferentes uns dos outros. Vejam que estas nações, estes meninos a quais deram origem grandes nações, Israel e o islamismo, e todo o povo muçulmano, estes meninos eram bastante diferentes um do outro. Tinham caráteres diferentes, tinham ideias diferentes, tinham comportamentos diferentes. Como vos disse, enquanto Ismael era alguém submisso, humilde e temente a Deus, por outro lado vemos Ismael, descendente de egípcios, onde ele, levado pela inveja e instigado pela mãe, odiou Isaque. Odiou Isaque. Sentimento de ódio, o mesmo que vemos hoje em dia, por aqueles que professam uma outra fé. O regozijo geral aumentou a sua inveja, até que Ismael ousou zombar abertamente o herdeiro da promessa de Deus. Então não só odiou, como escarneceu, digamos, de Isaque, que era o verdadeiro herdeiro das promessas divinas. Então vemos aqui a disposição guerreira, os maus sentimentos que Ismael conseguia nutrir por este seu irmão, porque teve inveja dele, porque pensou que lhe veio roubar o lugar que não era dele, sempre foi de Isaque. Então diz que Sara viu na disposição turbulenta de Ismael uma fonte perpétua de discórdias. Ismael era uma pessoa turbulenta, guerreira, provocadora, e era também um fazedor de discórdias. Pelo que se ele estivesse naquele acampamento, iria haver discórdias perpétuas. Então por isso é que Deus teve que intervir e pedir a Abraão que pegasse naqueles dois, mãe e filho, e os expulsasse dali para fora. Porém, como vocês leram no texto bíblico, aquele menino Ismael também não foi desamparado, porque ele veio da semente de Abraão. Então também foi feita a partir dele uma grande nação. Então vemos, meus queridos, que as promessas, elas vão se cumprindo. As coisas já estavam escritas. E nós vemos o cumprimento de muitas delas hoje em dia à frente dos nossos olhos. Vemos hoje um povo enorme espalhado por todo o Médio Oriente e Norte da África, com uma disposição de combate, com uma disposição guerreira, com uma disposição que, na realidade, nós vemos pelas notícias que têm recorrido à violência, à inveja e ao ódio. Exatamente as mesmas características que tinha este rapaz, o Ismael, aquele que lhes deu origem. Porém, os descendentes de Isaque continuaram temendo o Deus vivo até ao dia de hoje. Então esta guerra, às vezes, é muito mais do que irmãos. Ela torna-se uma guerra religiosa, também denominada por muita gente de guerra santa. Uma guerra de valores, uma guerra entre aqueles que adoram um Deus estranho, um Deus que diz para matar os infiéis, para matar aqueles que não creem nele, contra um Deus misericordioso, contra os adoradores de um Deus misericordioso, um Deus que ama a raça humana, um Deus que veio enviar o seu Filho para morrer por ela. E, embora, infelizmente, os judeus rejeitam Cristo, mas adoram o Deus vivo. Porém, não é apenas contra os judeus que esta luta se perpetrará também. É contra o resto do mundo cristão. Infelizmente, as cidades estão cheias destas pessoas, estão cheias de Hamas e de seus apoiantes, cheias de violência. Então, meus queridos, as nossas cidades vão se tornar locais muito complicados de se viver.
Vejam como as coisas se cumprem. Vejam como, por causa de um erro de um casal, em querer dar uma ajudinha a Deus, como se Deus precisasse de ajuda da nossa parte, não é? Fez com que 4.000 e muitos anos mais tarde o mundo viesse a tremer e a sofrer por causa deste erro. Fica aqui o aviso, fica aqui o apelo para mim e para todos vocês. Quando Deus promete alguma coisa, Ele sempre cumpre. Não cumpre no seu tempo, no nosso tempo. Não cumpre quando a gente quer, mas Ele vai cumprir as suas promessas quando Ele bem entender. E quando nós mais estivermos preparados para elas, para as receber e para usufruir delas. Portanto, meus queridos, quando manifestamos esta confiança de Sara e de Abraão, esta confiança própria nos nossos méritos próprios, em fazer as coisas no lugar de Deus, cometemos sempre erros. E mais tarde vamos chorar por causa desses erros. Quando confiamos plenamente em Deus e esperamos em Cristo, orando e pedindo a Ele todos os dias que nos dê paciência para esperar, então alcançaremos boas promessas e alcançaremos felicidade. Porque Jesus disse que veio para dar vida em abundância. Então Ele quer que tenhamos vida em abundância, com alegria, com gozo, com paz, com longanimidade, com todas estas coisas. Quando nós esperamos em Cristo, quando nós esperamos no Senhor. Então, meus queridos, fica aqui este conselho para vocês entenderem um pouco daquilo que se passa à vossa volta, vocês entenderem o porquê que temos hoje uma guerra em curso, que infelizmente irá aumentar, não só pelos interesses que já vos tenho falado aqui, económicos e por aí fora, mas também temos aqui um conflito de ideias, um conflito de crenças e de fé. Então, meus queridos, de um erro que foi feito lá atrás, hoje outras pessoas inocentes estão pagando por ele, todos os dias com o seu sangue. Então, meus queridos, fica aqui este aviso, fica aqui esta promessa, não só da minha parte, mas da parte de Deus, que esperar em Cristo é a melhor solução. Que o Senhor vos abençoe e até à próxima.